Um assunto super importante, aliás, assunto sugerido por vocês, para que a gente tratasse aqui no Você Bonita. Até parece que os problemas que a gente vai conversar agora são problemas comuns, né, que a gente encontra na maioria das pessoas. Se você perguntar, você tem algum problema de vista? Você usa óculos? Você usa lente? Você já identificou se tem a visão aí prejudicada? Porém, a gente sabe que os problemas podem estar associados e que muitos deles precisam aí de tratamentos um pouquinho mais, eu diria, técnicos ou até a cirurgia. Hoje a gente vai falar, então convido todo mundo que já foi diagnosticado com algum dos três ou mesmo associação de alguns desses tipos de doenças, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, a acompanharem todo o problema e, claro, aprenderem a identificar. Quem volta ao programa é o oftalmologista Dr. Everton Silva. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Mais uma vez aqui no Você Bonita. E esse parece um assunto comum. É isso. E até eu ia te perguntar, por curiosidade, qual desses três problemas é o mais comum no Brasil? Então, não tem muito o mais comum, todos eles são muito comuns, né? Tanto a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e também considerada a presbiopia, que nós vamos falar, né? São o que a gente considera os erros de refração e corresponde a cerca de 80% a 90% do volume de um consultório oftalmológico. Nossa! Então, é muito comum, miopia, hipermetropia, bastante comum, enfim, como eles podem vir sozinhos ou associados, né, então a gente acaba tendo... Não dá para saber. Exatamente, não dá para saber. Qual que é o mais comum? Agora, todos eles estão relacionados à genética? Hereditariedade, a gente pode dizer isso? Existe os que tem um fundo hereditário, né, principalmente a miopia, ela tem uma hereditariedade, então famílias míopes têm chance de ter bastante filhos míopes, né? A hipermetropia é uma condição que não tem uma ligação genética tão forte. O astigmatismo, dependendo do que causa, pode ter. Olha só. Né? Então, a miopia é o que a gente pode dizer que tem uma ligação genética. Tem que ficar mais atento caso os pais sejam míopes. Perfeito. Vamos começar com um vídeo, então, que mostra uma vista normal, né? Como deve ser, então. Vamos colocar aqui o vídeo para a gente entender quais são os problemas. Pode rodar. Então, aqui a gente está com um olho normal, né? Então, dividindo ele na esclera, coroide, que é a parte vascular dos olhos, né? E a retina, né? Onde vai ser processada aquela informação que a gente chega e vai levar para o sistema nervoso central e vai transformar em imagem que a gente efetivamente enxerga. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? A parte mais importante da refração é a córnea, tá? É ela que faz com que a gente... É o principal meio refrativo do nosso olho. Então, né? O raio, ele entra pela córnea, passa pela pupila e a córnea é um sistema convergente. O que é isso? Ela converge os raios para poder fazer o foco na retina. Entendi. Tá? Então, todo raio que passa aqui vai sofrer uma conversão e vai num olho normal, né? Lógico que ele passa também pelo cristalino, que tem uma função, tá vendo? Então, o raio ele vai entrando, ele sofre um processo de conversão e vai focar, e essa imagem ela tem que cair exatamente na retina para ser processada e a gente poder enxergar nítido. Isso aqui, então, é o que? Uma condição normal. Perfeito. Que a pessoa não tem problema Exatamente, nenhum. Né? Aqui, mais um pouco da anatomia ocular. Então, é importante dizer que aqui a gente tem o que é o diâmetro antero-posterior do olho, ou seja, o tamanho do olho. E isso é o que interfere principalmente na condição de um paciente ser míope e hipermétrope. Jura? É nessa distância, é nesse tamanho? No tamanho do olho e na curvatura da córnea também, mas mais relacionado ao astigmatismo. Ou seja, as córneas mais curvas, mais irregulares é que vai dar o que a gente chama de astigmatismo, né? Então, vamos segurar aqui que eu vou perguntar o seguinte. Bom, a gente vai falar de cada uma das doenças, inclusive a gente tem aqui vídeos mostrando quais são. Agora eu te pergunto, quando a gente fala que uma pessoa é míope, ela enxerga de que maneira? Na verdade, o míope, ele não enxerga de longe. Tá? É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não, na verdade não. O míope, ele não enxerga para longe e ponto. Né? Ele não adianta ele forçar, ele não enxerga. Em compensação, ele enxerga geralmente bem para perto. Tá? Então, essa é uma dica bem legal, por exemplo, em crianças. Né? A gente sabe que é muito difícil diagnosticar uma miopia numa criança. Por quê? O mundo da criança é totalmente perto. Então, ela tem o brinquedinho, o livrinho. Então, ali ela está bem. Mesmo que ela tenha 2, 3, 4 graus de miopia, você não tem um diagnóstico. Por quê? Entendi. Porque a visão para longe para ela é tranquilo.
quando ela vai assistir uma televisão, é míope, o que ela faz? Chega perto. Aproxima. Ela aproxima, lógico, existem aquelas crianças que aproximam porque chama atenção. É dela, né? Ela tem um hábito de aproximar, mas quem aproxima muito, a criança que pega um brinquedo e aproxima muito dos olhos para poder enxergar, indica, normalmente, é um sinal indireto de que pode ser que tenha alguma coisa errada. Ligado à miopia. E a miopia pode pode chegar, então, nessa fase? Pode, sem dúvida. Existem crianças míopes, né? E como é uma condição de um olho normalmente maior, nós vamos ver no vídeo, então conforme o crescimento, o olho vai crescendo, né? Então ela vai se tornando cada vez mais míope. Olha que interessante, eu ia te fazer essa pergunta, como identificar então para ser um sinal de alerta para muita gente? Então, tá com dificuldade de enxergar de longe, é um indício de que pode ter miopia. Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então chegaram várias no nosso Insta, claro que você pode participar, @VocêBonitaTV. Que linda! Kaline Bela, um beijo para você. Tremor nas pálpebras, movimentos involuntários constantemente. Quer alertar para qual problema? Obrigada. Beijo, Carol, adoro o programa. Tremor nas pálpebras, aqueles movimentos involuntários que a gente brinca e fala, é um nervo. Não é? Que a pessoa comenta e começa a tremer, assim, fala assim, não, um nervo, parece que pegou um nervo. O que é isso? O tremor da pálpebra é uma condição benigna, né? Normalmente, quase sempre se associada ao estresse. Descarga adrenérgica, a pálpebra, como ela é musculatura, ela acaba tremendo. Entendi. Pode estar associado com algum tipo de inflamação, mas é mais raro, normalmente é estresse. E aí, para fazer parar, tem que esperar. Tem que esperar. É involuntário mesmo. Mas na dúvida, é sempre bom procurar orientação médica, né? Mas é involuntário. E está associado a estresse. E as condições do dia a dia aí. Olha. O estresse é difícil a gente... Sim, a gente conseguir segurar, né? Quando tem algum nervoso no dia. Gente, então tem que procurar o médico. Mas olha, interessante, sentiu o tremor ali, se acalma, toma um chazinho de camomila igual a gente aqui. A gente está com o nosso chazinho agora, porque pode ser estresse. Vamos colocar o nosso próximo vídeo, que o próximo vídeo vai mostrar, então... a fundo como são as doenças. A miopia a gente falou há pouco. Então, vamos deixar seguir, aí você vai explicando pra gente todas elas. Tá, então voltando àquela condição do raio que passa na córnea, né? Aqui mostrando o que a pupila faz, ela filtra a luz dependendo da luminosidade. Então aqui é um olho maior, a imagem se foca, né? Antes da retina. Então é um olho grande, paciente míope, ele não enxerga. Tá. E aí tudo embaçado. Visão borrada, perfeito. Tratamento. Aqui no caso colocou uma lente de contato que ajuda esse raio passar pela córnea e focaliza. No caso, lentes para correção de miopia, lentes negativas, né? Então ele vai ter uma dificuldade para enxergar de longe. No caso da hipermetropia, o olho ele é menor. Entendi. Vamos parar aqui a imagem? Isso. Ele é achatadinho. É um olho menor, com um diâmetro antero-posterior menor, então os raios eles vão convergir, mas eles vão formar lá atrás da retina. Então o que normalmente a gente faz? O olho ele tem um mecanismo que através da sua musculatura aqui dentro, que a gente chama de músculo ciliar, ele contrai, muda a formação do cristalino e faz com que o foco puxe para dentro. Então, o hipermétrope, ele vai usar muito esse mecanismo, principalmente para perto, ele até enxerga dependendo do grau, lógico, mas ele vai usar muito esse mecanismo e o dia inteiro usando ele vai ter o quê? Dor de cabeça com esforço visual. Então ele até enxerga perto e enxerga distante. Ele enxerga perto, ele enxerga distante, se o grau não for muito alto, né? Mas ele força para enxergar, ele usa. Então é aquela pessoa que no fim do dia começa a ter cansaço visual, perda de rendimento no trabalho. Dor de cabeça. Né? E que, de repente, a dor melhora quando ele acorda, porque durante a noite ele não tem esforço visual, né? Então, aquela dor de cabeça que vem pela manhã não é indicativo muito de grau, mas a gente sempre orienta, né? Mas, hoje em dia, o mundo ele é todo visual. Quando a gente não está no computador, a gente está no tablet, a gente está no celular, a gente está em rede social, televisão. Então, ele vai usar muito mecanismo e vai ter a dor, o sintoma. Então, um indício aqui para que a gente veja como alerta é prestar atenção se dá aquela dor de cabeça, aquele cansaço visual, perda de rendimento quando ele vai fazer qualquer atividade. A luz dos ambientes, seja assim, aqui no estúdio a gente tem muita luz, ou um dia que está muito sol. Essa luz pode provocar algum problema em quem tem tanto miopia quanto hipermetropia? Pode ser associar ainda mais, deixar pior aquela vista? A luz ela tem a radiação, né? Então tem toda a fonte luminosa ela acaba irradiando, né? Mas no caso a luz ela
ela ajuda no sentido de você ter uma melhor visão, porque ela, né, a pessoa que lê no escuro, ela vai ter que forçar mais, né? Vai ter menos fonte luminosa para poder ela ler. clareia o espaço. Exato, né? Então, dependendo do tipo de luz, tem luz que é boa para ambiente, tem luz que é boa para focar, para ler, então depende de cada caso, né? Mas a luz em si não piora um quadro de hipermetropia, por exemplo. Tá legal. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela e depois vamos para astigmatismo e, claro, a gente vai falar da cirurgia também. Quem mandou? A Flávia. Flávia, um beijo para você. Nasci com 5 graus de miopia. Olha, hoje aos 35 anos, cheguei aos 23 graus. E já está estabilizado há uns 3 anos. Às vezes aumenta ou diminui meu grau. Um dia vai estabilizar ou aumentará sem fim? Flávia, um beijo para você. Olha, eu nunca tinha ouvido uma condição como essa, 23 graus. Pois é, você vê que a Flávia está sem óculos na foto. Tá aqui, é verdade. Com então, lente a gente consegue corrigir? Isso, perfeito. Então, assim, são condições que a gente considera a alta miopia, né? A alta miopia é uma condição especial, ela é um pouco mais, podemos dizer, patológica, porque ela não só leva à dificuldade visual no dia a dia, né? Então, a pessoa que tem 23 graus de miopia, ela não vai enxergar nada realmente. Né? Ela é um cego funcional e você consegue corrigir. Então, ela vai ter alterações de retina, então ela tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Então, normalmente, ela vai estabilizar. Tá? Uma hora vai estabilizar. Ela vai ter essa oscilação, mas ela não vai chegar a 30, 33, né? Numa condição que uma hora ela vai parar. Tá? E no caso da cirurgia, não é indicada uma cirurgia ou o problema volta? Isso, a indicação cirúrgica, ela depende do caso. Então, a gente tem algumas técnicas, várias técnicas para correção da cirurgia, cirurgia refrativa, né? E nos casos de miopia alta, a gente opta por uma técnica diferente da do laser, né? Porque o laser tem a limitação de grau, até uns 9, 10 graus você consegue corrigir no laser, mas nos 23 é um outro tipo de abordagem, a gente aborda o cristalino, enfim, uma cirurgia diferente. Uma colocação de uma lente especial dentro do olho para a gente conseguir corrigir. Mas hoje em dia, mesmo a alta miopia, em condições que o paciente pode operar, ela é operável. Ela é operável, então isso também é uma ótima notícia para ela. Desculpa, eu esqueci o nome dela, diretor. Aline? Será que é a Aline? A perguntinha, vamos voltar ao nome dela, eu esqueci. Olha, é a Flávia, desculpa, Flávia. Então, de repente, vai estabilizar, como ele explicou, mas pode ser que... Pode ser um caso cirúrgico. A cirurgia também corrige aí. Agora, vamos mostrar o que é, então, o astigmatismo, que também pode estar associado. Quando a gente fala do miopia, hipermetropia, astigmatismo, uma pessoa pode ter tudo? Pode. Né? Na verdade, ela pode ter a miopia isolada, a hipermetropia isolada, ou pode ter o astigmatismo associado à miopia e associado à hipermetropia. Entendi. Vamos correr com o nosso vídeo, então. No caso do astigmatismo, eu acho que é o próximo que vai aparecer aqui, vamos ver. Vamos rolar. Isso. É o próximo que ele fica aí. Aí já é a da cirurgia? Aqui já é. Então segura. Explica pra gente o que é o astigmatismo. O astigmatismo, o que é? Normalmente, a córnea, que é aquela primeira parte que entra em contato, ela é irregular. Então, uma parte dos raios vão cair antes da retina e outra parte vai cair depois. Então, ele tem uma condição de que ele vai ter uma dificuldade visual, tanto para longe como para perto. E a característica do astigmata, o que ele faz? É aquele que aperta o olhinho para enxergar. Exato. Por quê? Porque ele fazendo esse movimento, ele consegue corrigir a irregularidade da córnea dele. Ele aperta com a pálpebra e consegue fazer com que ele enxergue. E também ele vai usar músculo, ele vai ter sintoma. Então, meio que um misto dos dois. Que interessante. Então, quando você tem a pessoa que faz você sabe que às vezes até 0,75, 1 grau de astigmatismo. Tem pessoas que vão lá para consulta de rotina, você pergunta, você enxerga bem? Enxergo. Normal, você vai fazer o exame. Você põe lá 1 grau de astigmatismo, nossa, mas eu estou vendo aqueles bicos, estou vendo em HD. Mas ele sempre enxergou daquele jeito, ele achava que aquilo era o normal. E não era. E não era. Que interessante. Né? Então, ele consegue compensar o astigmatismo de uma certa forma. Vamos falar da cirurgia, porque a cirurgia como você falou, são indicações, porém... A gente sabe que tem a correção com lente, com óculos, daqui a pouquinho eu pergunto essa parte. Inclusive o outro vídeo é até melhor para a gente ilustrar a parte cirúrgica. Vamos para o terceiro vídeo então, diretor? Vamos ver que... É o que é o melhor, né? É o melhor, o que indica melhor. Esse daí é o terceiro. Então tá, ele abre assim então. Já abre assim? Já abre assim, então, vamos lá. Aí. Aqui já está o laser fazendo a ablação, então vamos lá. Aqui ele faz uma marcação na córnea, que é onde a gente vai fazer.
coloca um aparelhinho que chama microcerátomo, que faz um vácuo. Tá? Então ele puxa o olho. Nessa hora, o paciente até a luzinha deixa de piscar e a gente acopla um outro aparelhinho que vai fazer um corte, tá? Na córnea. É na córnea. Tá bom? Tá. Então, aqui ele já tem esse anelzinho, é colocado o aparelhinho e removeu a córnea. Essa aqui é o LASIK, que é a técnica pra gente mais usada. Aplica-se o laser, remodela essa córnea, né? Lava-se e bota-se o flap no lugar e depois instila colírios de anti-inflamatório, antibiótico e seca a região muito bem para coaptar esse flap. A cirurgia está feita. Olha que interessante. Isso para miopia. Isso, miopia, hipermetropia e astigmatismo da mesma maneira. Né? Da mesma maneira. Agora, qual a chance de voltar o problema? Então, o grau, ele vai evoluindo, né? Então, a gente tem aquele, precisa esperar estabilizar? Na verdade, a gente até espera. Então, a gente acompanha esse paciente, vai na primeira vez no consultório, quero operar. Legal, vamos acompanhar como é que está o andamento desse grau. Então, a gente espera ele estabilizar. Mas, algumas vezes, ele pode voltar. E em volta, também é passível de retoque da cirurgia. Certo. Tá? Então, o que a gente usa hoje, todo mundo fala, vai zerar meu grau? Às vezes não serve. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que a gente usa hoje é tirar a dependência dos óculos. Tá? Então, uma pessoa que é impressionante, muda até a personalidade da pessoa. Olha! Né? São algumas das cirurgias que a pessoa sempre ficou lá no óculos, tudo a gente consegue tirar a dependência, já ganha uma qualidade de vida muito grande. É verdade, é uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa já tem uma timidez porque usa óculos. Agora, te pergunto, essa relação do óculos, da lente, pacientes que não podem usar lente, que até se você puder explicar, por que tem gente então que não consegue se acostumar com a lente, que tem alergia, e como é que a gente faz essa correção? A correção então deve ser antes da cirurgia com lentes e com os óculos. A cirurgia é uma modalidade de tratamento, né? Que todo mundo que tem grau a gente vai sair operando, até porque o sucesso da cirurgia refrativa está nesse pré-operatório. É indicar o caso, nem todos os casos, tem córneas que não tem condição de sofrer laser porque a chance de dar problema é muito grande. Né? Então, é uma opção de tratamento. Começa com óculos, paciente, vamos tentar uma lente de contato, tem um grauzinho um pouquinho, tem diferença de grau grande, a lente de contato é mais confortável para você, a gente tenta, acompanha, e um dia a gente opta, é um consenso, o paciente tem que querer, tem que estar firme nessa decisão, a gente acaba optando e se dá, faz a cirurgia e fica bem. Olha, belíssimas explicações, porque a gente confunde tudo, né? Você fala assim, eu não estou enxergando bem, você vai ser miopia, hipermetropia, enfim, a gente fica aí naquela condição de não saber exatamente. Eu acho legal que agora você aprendeu as indicações. Dor de cabeça pode ser uma coisa, fechou o olhinho é outra. Vamos fechar só com uma perguntinha do público, então? Vamos ver de quem que é, vamos colocar na tela. Perguntinha é do Ebert. Primeira vez que o Ebert escreve pra gente, olha lá, um beijo pra você. Carol, meu avô teve catarata. O médico falou que toda a família tem que fazer exames. A partir de quantos anos preciso acompanhar? Já tenho 30 anos, um beijo. Foi o nosso último assunto, catarata, aqui, né? Nesse caso, é melhor ele já começar a prevenir? A gente... Não tem o que fazer para prevenir, eu me lembro que você falou. Todo mundo tem que passar uma vez por ano, teoricamente, no oftalmologista. Verdade. Para catarata, como é uma doença do envelhecimento, a gente começa, lógico, se esse paciente não tem uma condição de tomar um remédio que faz com que isso aconteça, tem algum problema de saúde que acelere o preenchimento da catarata, mas é uma doença que a gente preocupa mais a partir dos 60 anos, então ele pode ficar tranquilo que tem um tempinho pela frente na catarata. Na catarata. Nos então, outros, aí... De 30 a 60, fica tranquilo porque é uma doença, como você explicou, que ela realmente... Faz parte do envelope. Acomete aí o público idoso. Mas olha, muito legal as explicações. Quem quiser, gente, saber mais, eu vou passar um site para vocês, site da clínica, do Dr. Everton Silva, que é o www.umani.com.br, e o telefone 3045-1300, 3045-1300. Tem o Insta também. Tem o Insta. @EvertonOftalmo. Isso. Tudo junto, @EvertonOftalmo. Podem seguir, acho que a gente já colocou no Insta, com o Insta dele. Eu respondo no do Você Bonita. Você responde tudo, né? Quem quiser, então, entre em contato, porque a gente sabe que os problemas são comuns, mas que tirar todas as dúvidas melhore muito a nossa qualidade de vida, né? Obrigada. Até a próxima, doutor. Beijo. Até.